Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro de tudo, pedir desculpas aí pela ausência, pela longa ausência. O fato de eu ter viajado aí, eu já tinha falado que meu intuito não era o de produzir conteúdo diário. Acompanhar uma corrida é pegada, é puxado e assim, viajando fica impossível. Eu não tinha tanto acesso à televisão, à internet, essas coisas, acabou complicando. Voltei de viagem e aí, cara, eu acho que isso acontece com todo mundo. Parece que a gente precisa de férias para descansar das férias, né? A gente volta exausto. Enfim, sem desculpas, tá aí, foi mal. Vou tentar agora voltar a produzir conteúdo com uma frequência regular. Tô preparando um conteúdo legal pra caramba aí. Vou tentar falar um pouquinho aí sobre treinamento, trazer conteúdo aí de primeira mesmo, conteúdo diferenciado. É, Falar sobre medidor de potência, falar sobre umas coisas interessantes, mas eu tenho que fazer um vídeo falando, recapitulando o que aconteceu na volta da Espanha. Então eu vou tentar anotar algumas coisas aqui, eu vou tentar falar algumas coisas que eu considero importantes. E aí eu já vou começar falando da Vuelta. Não vou falar etapa por etapa, não tem nem condição de fazer um vídeo desse. Ia ficar longo, ia ficar chato. Mas vamos nessa. Primeiro que eu vou falar aqui, galera, o ciclista australiano da Alpecin, Caden Groves. Não dá para deixar esse cara passar em branco. O que ele fez nessa volta à Espanha, ele ganhou 3 etapas, foram 3 vitórias, ele teve 2 segundos lugares, que ele bateu na trave ali, e ele ainda teve uma queda na etapa 20, se eu não me engano. Na 20, na 19 ou na 20. Que ele teve uma queda que provavelmente era uma outra etapa ali que ele brigava pela vitória. Então, assim, não dá para deixar esse cara passar despercebido. O cara chegou bem forte, a Alpecin tá sprintando bem em todas as corridas e esse cara, esse australiano aí, ficar de olho no que ele vai fazer de agora para frente. Ele conquistou a camisa de pontos. Na última etapa, ele teve uma vitória aqui, assim, das que eu vi, considero uma vitória maiúscula. Ele saltou na fuga. Tinha um lance legal ali da camisa verde, que já eu comento, mas tinha um lance legal, ele saltou na fuga com os caras muito forte. Ele fez ali o que tinha que fazer, saltou, viu que a fuga consolidou, ele ajudou a fuga e teve perna para sprintar no final. Então, assim, parabéns para esse cara, bacana demais o que ele fez. Um outro cara que eu não anotei aqui, mas eu vou fazer uma ressalvinha, vou falar aí, é o Filippo Ganna. Filippo Ganna tá sprintando legal, eu acho que ele tá de olho nesse campeonato europeu aí agora. Ele sabia que de repente não ia conseguir largar no contrarrelógio por estar na volta da Espanha. Acho que ele vai largar, posso até estar falando errado aí, se a galera estiver vendo aí já corrige. Acho que ele larga na estrada e eu acho que sprintando o que ele tá sprintando, da forma como é ali o percurso, é um cara perigosíssimo para ser campeão europeu esse final de semana. Vamos voltar para a volta da Espanha, né? Ele estava lá, mas vamos voltar. Galera, falar do Remco Evenepoel. Muita gente criticando. O Remco é um atleta muito novo, ele tem muito para fazer ainda e ele já fez demais. Remco, nessa volta da Espanha, teve um dia ruim. É meio que histórico no ciclismo a galera falar desse dia ruim. Ah, todo mundo tem um dia ruim, todo mundo tem um dia ruim, acontece e tal. Aconteceu com o Remco, ele teve um dia péssimo, que ele tomou uma ré incrível, mas ele conquistou vitórias significativas depois disso aí. Ele já tinha uma vitória depois dessa etapa ruim, ele abriu mão da disputa pela Vuelta e foi ganhar etapas e ganhou bacana, foi bem legal. Inclusive no dia seguinte da quebra dele, ele quebrou na etapa 13, na 14 ele ganhou a etapa e ganhou bem, largou o Bardet de roda na montanha. Ele ficou com a camisa de montanha, aí o detalhe que eu falei legal era esse. Na última etapa, o Remco largou brigando pela camisa verde. Se ele tivesse tentado a meta de sprint da etapa e tivesse vencido a etapa, ele poderia ficar com a camisa verde, ele podia tomar a camisa do Caden Groves, então seria bem legal. Uma outra coisa que eu quero falar, tem muita gente criticando o Remco, dizendo que ele não é voltista, e aí até especialistas, caras que eu considero muito melhores do que eu nisso aí, também falando nisso. Eu considero o Remco um grande voltista, eu acho que ele tem tudo para brigar pelas voltas aí, mesmo com esses caras muito fortes, mas no estilo dele. É um cara que tem que se defender e tem que tentar fazer a sua vitória no contrarrelógio. O Remco, em 2022, ele ganhou a Volta da Espanha. Tem gente que critica, que fala que essa volta não há... nunca tá bom. Ele ganhou em 2022, mas não tá bom. Em 2022, os caras que ficaram em segundo, né, entre aspas, segundo agora, porque o segundo, na verdade, foi o quarto, né, esse ano.
Então, assim, os caras que ficaram atrás da Jumbo Visma esse ano foram os mesmos que ficaram ano passado. Então, assim, o Renko ano passado, na 16ª etapa, ele era o líder da Volta da Espanha. E o segundo colocado, 1 minuto e meio atrás dele, na 16ª etapa, na terceira semana, era o Primož Roglic. O Roglic caiu ano passado na terceira semana, ele estava perdendo para o Renko na Volta à Espanha. Henrique Mas, Ayuso, essa mesma galera estava atrás do Renko ano passado. Então, assim, o moleque é bom, a gente tem que esperar ele amadurecer, são só 23 anos, um mundial de contrarrelógio, uma Volta à Espanha, mais as clássicas que ele já venceu. Então vamos com calma que o menino tem muito a oferecer ainda. Então era isso que eu queria falar e ele terminou ainda esse ano em 12º. Apesar de tudo ali, claro que muda muito a liberdade que ele tem para fazer fugas e colocar tempo, né? Defender o tempo dele com relação à camisa vermelha, mas terminou em 12º, brigou por 2 camisas e já tem uma volta no currículo. Vou falar rapidinho aqui um fato que muita gente acho que passa despercebido, mas o ciclismo é competitivo, é coletivo e a gente precisa valorizar todas as conquistas. A gente não pode achar que o primeiro é o campeão e acabou-se o resto. A Jumbo conquistou as 3 camisas esse ano e a UAE conquistou as 3 camisas brancas no ano de 2023. Isso é legal, isso é relevante e eles conquistaram as 3 camisas com 3 atletas diferentes. Isso também é legal. O João Almeida foi branca no Giro, o Tadej Pogačar, que faz aniversário hoje, dia 21 de setembro, não briga mais pela camisa branca ano que vem, ele perde aí, fazendo a idade, ele perde o direito de brigar pela branca. Foi branca no Tour pela 4ª vez, ele ganhou essa camisa branca. E o Ayuso foi camisa branca na Vuelta. Então, assim, a UAE com 3 atletas jovens diferentes esteve nas 3 camisas brancas em 2023. Isso é legal, isso tem que ser valorizado e esses caras vão amadurecer. Mesmo o Pogačar já sendo quem é, João Almeida também já sendo quem é, esses caras tendem a melhorar nos próximos 2 ou 3 anos aí ainda. E aí vamos falar da Jumbo. Vamos falar da vitória da Jumbo, das vitórias da Jumbo. A Jumbo ganhou esse ano todas as grandes voltas, isso é enorme, isso é histórico, isso é inédito. Nunca uma equipe ganhou as 3 voltas, isso é um absurdo o que a Jumbo Visma fez. Eu sou fã da equipe, até esqueci de botar a camisa aqui, sou fã da equipe, adoro a equipe, mas não vou me abster de fazer as críticas que eu, na minha visão, entendo que elas merecem e a Jumbo tentou corrigir no final ali, acabou conseguindo, mas tem muita gente, aí o mesmo caso do Renko, nunca vai estar bom. Então tem gente que ainda vai criticar, mesmo eles tendo mudado ali alguma coisinha. O Sepp Kuss, cara, 29 anos, correu as 3 grandes voltas esse ano, a Jumbo Visma nunca ganhou uma grande volta sem o Sepp Kuss no time, isso é gigante também. Ele fez 12º no Tour de France esse ano e fez 14º no Giro da Itália. Isso é legal demais, ele foi bem nas 3 grandes voltas e teve a oportunidade de ganhar essa volta da Espanha, que foi bem legal. E aí vamos falar rapidinho. Só para constar, assim, de resultado que o Sepp Kuss tinha, ele tinha vitórias em voltas, ele tinha vitórias em etapas, mas ele tinha uma vitória numa volta de 6 etapas que chama Tour de Utah. Em 2018 ele ganhou essa volta, alguns bons americanos correram lá também, mas de grande na carreira dele ele tinha isso aí. Então assim, essa volta da Espanha para ele, pelo que ele faz, é muito legal, é muito significativa. Vamos falar rápido aqui. Na 7ª etapa, o Sepp Kuss, por ser gregário, ele obteve essa vantagem que o pelotão permitiu que ele saísse nessa fuga e ele abriu uma diferença grande em relação aos outros atletas. Na 9ª etapa, ele conquistou a camisa vermelha. O Primož Roglic ganhou a 9ª etapa e o Lenny Martinez, que era o camisa vermelha naquela altura ali, sobrou do grupo numa subida e o Sepp Kuss se defendeu e ficou com a camisa vermelha. Então, a partir da 9ª etapa, ele liderava a Volta da Espanha. Na 10ª etapa, era um contrarrelógio. O Sepp Kuss fez um bom contrarrelógio, surpreendeu muita gente e ele permaneceu líder. E aí, só para constar, quando ele era líder no contrarrelógio, o segundo colocado era o Marc Soler, que também era gregário da UAE, e o terceiro colocado era o Remco Evenepoel.
O Roglic e o Vingegaard estavam ali, respectivamente, 1,36 Roglic e Vingegaard 2,22, atrás do Sepp Kuss. Então, assim, é algo que eu já vou falar aqui de cara, que aí já vai revelar o que eu acho, a minha opinião. O Sepp Kuss, para ganhar a Volta da Espanha em 2023, ele precisava ganhar do Soler, do Renko, do Ayuso, do João Almeida, do Henrique Mas, dessa galera. Ele precisava ser o melhor da Jumbo em relação aos outros atletas. O Marc Soler, para ganhar a Volta da Espanha, ele tinha que ser o melhor da UAE em relação aos outros atletas. Ele não precisava, o Sepp Kuss e o Marc Soler, serem os melhores da sua equipe. Então, assim, o Sepp Kuss, para ganhar a Volta da Espanha, ele tinha que ganhar do Mas, do Ayuso, do Renko. Ele não precisava ganhar do Vingegaard ou do Roglic. Então, para ficar claro isso, para ganhar a volta ele precisava ser o melhor contra os outros atletas, não ser o melhor da Jumbo-Visma. Por que eu estou dizendo isso? Porque o líder de uma grande volta, ele merece respeito dentro da equipe, dentro da corrida. Em algumas situações a gente vê o pelotão se comportar diferente com o líder da prova. Então isso é histórico, isso é legal e entra o lado ser humano da coisa. São 7 vitórias em grandes voltas para a Jumbo-Visma que eles devem a um grande trabalho ao Sepp Kuss. Então, o que ele fez pela equipe, eu acho que ele precisava ser respeitado e ser valorizado pela equipe. Então vamos falar rápido aqui. Na 13ª etapa, a etapa da França, a etapa do Tourmalet, o Vingegaard atacou o Sepp Kuss e colocou 30 segundos nele. Na 16ª etapa, que agora me falha qual foi essa etapa, o Vingegaard atacou de longe, faltando acho que 6 ou 7 quilômetros, e colocou 1 minuto e 5 no Sepp Kuss. Então, em 2 etapas aí, o Vingegaard colocou 1 minuto e 30 nele, mais os tempos de bônus. Na 17ª etapa, que foi a do Angliru, a Jumbo-Visma fez um trabalho bonito, fantástico, e ficou Sepp Kuss, Primož Roglic e Jonas Vingegaard, os 3 sozinhos na montanha no Angliru, na última montanha do dia. E os caras apertaram até largar o Sepp Kuss na montanha, uma das coisas mais feias que eu já vi em termos de corrida, em termos de valorização de equipe, em termos de respeito aos atletas da sua equipe. A Jumbo mandou acelerar, deixou, o Sepp Kuss avisou no rádio, sobrou, os caras ignoraram, foram embora, meteram mais 20 segundos nele. Nesse dia o Sepp Kuss se defendeu, terminou a etapa com o Mikel Landa e eles brigaram pelo 3º lugar. E o Sepp Kuss andou um pedaço de roda ali no final e atacou o Mikel Landa e ganhou, né, o sprint dele ali, fez 3º lugar. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse dia, foi o Sepp Kuss pegar para dar a entrevista ali. A primeira coisa que ele fez, cara, foi pedir desculpa ao Mikel Landa por ter andado na roda dele ali no finalzinho e atacado ele no final. Mas ele pediu desculpa e disse: eu precisava desse bônus de tempo para defender a minha camisa. Cara, ele estava dizendo que ele atacou um camarada numa montanha, que ele pede desculpa por ter atacado ele para defender a camisa dele, que estava em risco pelos 2 amiguinhos dele que tinham escapado na montanha e largado ele para trás. Então, assim, não precisava a Jumbo-Visma, aí volta no que eu falei antes, não precisava a Jumbo-Visma ter feito isso, ter mostrado isso para o mundo. Ah, o Vingegaard e o Roglic estavam mais fortes que o Sepp Kuss. Sério mesmo, galera, quem em sã consciência não sabia disso? Quando largou a volta ou quando a corrida estava acontecendo? Alguém aqui tinha dúvida que o Vingegaard estava mais forte que o Sepp Kuss? Alguém aqui tinha dúvida que o Roglic estava mais forte que o Sepp Kuss? Então, assim, querer que a equipe libere para os caras se atacarem, se matarem na corrida, isso não vai acontecer, isso não existe, isso não é ciclismo. O Sepp Kuss tinha liderança confortável, folgada e segura em relação a todos os rivais dele, com exceção dos 2 amigos dele que eram supostamente gregários, que deveriam ter trabalhado para ele e não pisado no pescoço dele, até mostrar que ele não aguentava ganhar da própria equipe na corrida. Mas enfim, no final, redes sociais, aquela confusão, fizeram a Jumbo-Visma rever isso aí. Bacana, parabéns aí ao diretor de equipe que reviu isso, que liberou que o Sepp Kuss ganhasse essa volta em agradecimento ao que ele fez. E aí basicamente era isso, eu queria fazer esse desabafo aí porque eu gosto muito, curto muito o ciclismo. Eu vou ser um cara que, assim, às vezes em algum momento vocês podem me criticar, mas eu vou ser sempre o cara que vai defender o gregário, eu vou sempre defender a equipe. O ciclismo é um esporte coletivo. A gente, por não ter uma cultura e uma história tão grande ligada ao ciclismo, às vezes a gente tem uma dificuldade de ver isso de uma forma mais limpa, mais clara,
mas o ciclismo é coletivo. Se você pegar o Jonas Vingegaard e soltar ele sozinho em 2023, no dia de largada da Volta da Espanha, sozinho contra todos os outros ciclistas, ele não ganharia essa Volta à Espanha. Então, assim, o Jonas Vingegaard ganha o Tour de France porque ele tem o Nathan, que sofreu aquele acidente, o Van Aert, tem o Van Aert trabalhando para ele, tem o Sepp Kuss trabalhando para ele, tem o Van Barle, tem o Attila Valter, tem todos os outros atletas da Jumbo-Visma ali, caras fantásticos, gregários sensacionais, que vão ajudar ele a conquistar uma grande volta em 2024, 2025. Então nada mais justo que você, no dia que dá para ser bacana, em especial a Jumbo tendo sido campeã do Giro da Itália, tendo sido campeã no Tour de France, tendo a oportunidade de ganhar a Volta da Espanha, fazendo primeiro, segundo, terceiro, que eu não falei ainda, mas todo mundo sabe. Então, tendo essa oportunidade máxima de dar esse show para o ciclismo, de mostrar toda a força deles, eles ainda precisaram dar aquela amassadinha no Sepp Kuss ali, que eu achei errado, mas liberaram ele ganhar a volta e foi bem legal, foi bem bacana. Era isso, não vou perder mais tempo com vocês, o vídeo ficou grandão. Desculpa o sumiço, o livro não tá aqui, mas é o livro do Hunter Allen, do Andrew Coogan, falando sobre treinamento e treinar e correr com medidor de potência, né? O nome do livro em inglês é isso aí. Eu tô lendo e vou fazer um apanhado legal ali, vou tentar fazer um vídeo para cada, entre aspas, capítulo do livro. E aí eu vou tentar fazer um vídeo para vocês, abordando aí os principais aspectos, as vantagens, as desvantagens e tudo mais. Forte abraço e fui. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal e aquela coisa toda.